Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos falar sobre verbos. Nós tentaremos aprofundar um pouquinho sobre verbos, mas quando o assunto exige um pouco mais de conhecimento, a gente vai trabalhar numa live específica. Bem, os verbos no particípio. Os verbos no particípio são ações acabadas, concluídas, tá? Não vai acontecer mais. Já foi, acabou, já era. E geralmente no particípio eu coloco os verbos terminados em ado e ido. Olha, acabado, tá? Ter falado, bebido e assim por diante. Os verbos no gerúndio indicam uma ação que está em andamento, uma ação em curso. E geralmente eles são terminados, geralmente não, eles são terminados, sempre são terminados em ando, endo e indo. No Brasil, uma curiosidade para vocês. O brasileiro, ele usa muito os verbos no gerúndio, tá? O português utiliza o outro aqui, ó, tá? O infinitivo. O brasileiro usa muito o gerúndio. Ah, professor, estou falando com a minha mãe, estou comendo, estou partindo, estou jogando, estou escrevendo. O brasileiro utiliza muito os verbos no gerúndio, tá? O gerúndio é utilizado muito brasileiro, que indica uma ação em curso, uma ação que está em andamento. Já o português de Portugal utiliza muito os infinitivos, tá? O que são verbos? Os verbos no infinitivo são os verbos puros, os verbos não conjugados, tá? Da forma como ele está, natural. Por exemplo, amar, beber e assim por diante, tá? Partir, jogar. Quando eu escrevo a palavra jogar, o verbo não foi conjugado. Então ele está na forma infinitiva. Tudo bem o que é a forma infinitiva? E o português fala assim, o brasileiro fala, estou jogando bola. E o português fala, estou a jogar bola. Tá? Estou a jogar. Ele sempre utiliza verbos auxiliares. Beleza? Essa é uma curiosidade para vocês, galera. Essa é uma curiosidade para vocês saberem aí a diferença das nossas línguas, tá? Muito bem. Ah, eu sabia que eu tinha colocado. Sabia! Não estou ficando tão velho assim não, galera. Eu sabia que eu tinha colocado. Os modos verbais. Tá aqui, como a gente viu, o verbo se flexiona, muda de acordo com os modos. O modo indicativo, ele indica uma certeza, tá? Então, por exemplo, o presente do modo indicativo. Eu falo, tá? Eu falo. Ou seja, eu tenho certeza que eu estou falando. Eu falo, tu falas, ele fala e assim por diante. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo, o que divide os dois lados é o presente, tá? O presente é o que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora, tá bom? Aí nós temos uma ação passada que acabou de acontecer, uma ação concluída. Uma dica que eu dou para vocês aqui, ó, quando eu falo sempre, cadê? A palavra perfeito aqui, ó, perfeito. Perfeito quer dizer que é concluído, tá, galera? Quando eu digo perfeito, quer dizer que é concluído, acabado. Não pode esquecer disso. Quando eu digo assim, algo que é perfeito, quer dizer que é acabado e concluído, tá? Então, quando eu digo aqui que o verbo está no pretérito perfeito, quer dizer que é um verbo acabado e concluído recentemente. Recentemente, tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, um exemplo, ó. Vou utilizar aqui Fernando. Fernando estuda no colégio Y, tá? No colégio Y. Vamos colocar assim para a gente não fazer propaganda de ninguém. Usou o nome da escola tal, fazendo propagandinha, eu não estou ganhando para isso, né? Não estou ganhando. Mas se quiser patrocinar a gente, então aí, tá? Depois manda o meu contato. Vamos lá. Então, quando eu digo assim, ó, o Fernando estuda no colégio Y, quer dizer que o Fernando está agora, no presente, no colégio Y. Quando eu digo assim, ó, o Fernando estudou o colégio Y, quer dizer que eu estou usando o pretérito perfeito, é uma ação recentemente acabada e concluída. Tá? Tudo bem que é pretérito perfeito? Pretérito perfeito é uma ação acabada e concluída. O pretérito mais que perfeito é uma ação acabada e concluída. Lembra que a gente falou que o perfeito é acabado e concluído? O pretérito mais que perfeito é uma ação que também acabou
também concluído, só que ele é mais que perfeito, ou seja, é mais que acabado, né? Não no sentido de estar acabado, zoado, né? Mas acabar no sentido acabou bem antes desse pretérito que a gente acabou de falar. Ou seja, uma situação que aconteceu antes de um passado recente. Eu chamo de pretérito mais que perfeito. Tá? O pretérito mais que perfeito é uma ação que acabou no passado, concluiu no passado bem antigo. E eu só posso usar o pretérito mais que perfeito. Essa é uma dica, tá? Anote aí no seu caderninho, na sua casa, anote isso, ó. Eu só posso usar o pretérito mais que perfeito se eu já citei um passado recente, tá? Como assim, professor? Eu posso dizer o seguinte, ó. Fernando, ele estuda o 7º ano no Colégio Y, quer dizer, que é agora. Mas o Fernando estudou nessa escola ano passado. Então quer dizer que essa ação de estudar já aconteceu antes do meu presente. Porém, ele estudara em outra escola no início da vida escolar. Ou seja, essa situação de estudara aconteceu antes do estudou. Tudo bem o que é pretérito mais que perfeito? Galera, essa é a magia do tempo. Só que é o seguinte, nós temos ali um pretérito que ele é imperfeito. Olha que legal. Se a gente usar pela lógica, se o perfeito quer dizer que é acabado e concluído, se algo que não é perfeito quer dizer que não é acabado. Então quer dizer que é uma ação que aconteceu várias vezes. Pretérito imperfeito é uma ação que aconteceu várias vezes, tá? Quando eu digo o seguinte, Fernando estudava o 6º ano. Estudava. Quer dizer o seguinte, que ele chegou na escola, falou com a professora lá, professora, eu sou o Fernando, vim fazer o 6º ano, tem alguma prova para fazer? Ah, tem, Fernanda. Faça a prova. Ele fez a prova, voltou para casa e nunca mais voltou, certo? Isso que aconteceu com o Fernando ano passado, né, no 6º ano. Não, galera. Ele estudou o 6º ano 200 vezes, sabia? Porque nós estudamos 200 dias letivos. Então, o Fernando, ele praticou a ação de estudar várias vezes no passado. Quando eu pratico essa ação várias vezes no passado, eu chamo essa ação de pretérito imperfeito, porque não é uma ação que acabou e concluiu. Não, é uma ação praticada várias e várias vezes. Tudo bem? Moleza esse assunto, né? Futuro. O futuro é uma ação que vai acontecer. Lembre-se o seguinte, é uma certeza, tá? Uma ação que vai acontecer. Fernando estudará o 8º ano. Quer dizer que eu tenho certeza, independente do tempo que ele vai levar, o Fernando vai estudar o 8º ano. O futuro do pretérito. O futuro do pretérito. Nossa, professor, o senhor disse que pretérito é a mesma coisa que passado. E tem um futuro do passado? Tem, pior que tem. Pior que tem. O futuro do pretérito, galera, nada mais é do que um futuro certo, porque é o modo indicativo, tem que ser certo, de um passado duvidoso. Como assim, professor? Por exemplo, ó, se eu disser o seguinte, Fernando estudaria, olha o futuro do pretérito aí, ó. Fernando estudaria numa universidade melhor se ele estudasse mais. Olha aqui algo duvidoso. Olha o subjuntivo aqui em ação. Algo duvidoso. Presta atenção. Se ele estudasse. Mas como a gente não sabe o que teria acontecido se ele estudasse mais, tá? Aí a gente tem o futuro do pretérito. Ele estudaria numa universidade melhor se ele estudasse mais. É assim que funciona os tempos do modo indicativo, tá, galera? É assim que funcionam os tempos do modo indicativo. Esse assunto é moleza. Aí um aluno me perguntou esses dias, professor, mas tem as terminações, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Eu amei, tu amaste, ele ama. Galera, a questão é, como que eu posso saber disso, professor? Estudando, né? Estudando. Eu tive uma colega na faculdade, quando eu estudei francês, ela tinha um caderninho, um caderno, um caderno mais ou menos
igual a este aqui, ó, um caderno igual a este aqui. Ela tinha em cada folha, ela tinha a conjugação dos verbos. Ela escrevia todos os dias a conjugação de um verbo diferente, com todos os tempos verbais, com todos os modos. Ela praticava, ela praticava, porque ela tinha o objetivo de saber tudo sobre verbo, tá? Mas vai de acordo com o seu esforço, tá, galera? Você vai ter que estudar, tá? Não existe uma varinha mágica, bateu na sua cabeça, você já sabe tudo, não. Tem que estudar, tá bom? Modo subjuntivo, galera. O modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, tá? É algo duvidoso. Então, quando eu tenho dúvida de algo, eu uso o modo indicativo, tá bom? E aí, o modo indicativo, a gente só tem 3 tempos verbais. 3 tempos. Que é o presente, tá? Aí eu tenho uma partícula, no subjuntivo eu vou utilizar algumas partículas de conjugação. Como assim, professor? Toda vez que eu for usar, vou colocar aqui, ó. Toda vez que eu for usar o modo subjuntivo, eu tenho que utilizar isso aqui. Por exemplo, o verbo no presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Entendeu? A conjugação precisa dessas palavrinhas aí, tá? Para o pretérito imperfeito, eu utilizo essa partícula C aqui, tá? Se eu estudasse, se tu estudasses, então isso indica uma dúvida. E aí também o futuro é quando, tá? Ih, professor, bugou não, calma, relaxa aí. Aê, tá tudo bugado, professor, calma, vamos ajeitar aqui, ó. Aê, só. Tá, galera? O modo subjuntivo utiliza essas terminaçõezinhas, ou terminações não, esses termos aí antes do verbo. Olha o Antônio, seja bem-vindo, Antônio. É isso aí, cara. Bem-vindo. Qualquer dúvida, eita, eu acho que eu digitei errado, galera. Quando? Que isso, professor? Meu teclado, qualquer coisa, a culpa é do teclado. Pronto. Muito bem, senhores. Para quem não entendeu o que é modo subjuntivo, é o seguinte, ó. É a famosa consciência. É a famosa consciência. Tá? Como seria a famosa consciência? Seguinte, vamos imaginar a seguinte cena em que você está numa sala e você está na faculdade ou está na sala de aula no seu colégio e você está quietinho no seu canto. E aí tem sempre os engraçadinhos que tem o desejo de se mostrar para outros e assim por diante, né? E eles começam a fazer uma zona na sala de aula, com uma zona. E aí você vê que tem um colega que está também da mesma forma que você, está lá, em silêncio, quietinho, só observando. E aí chega o responsável pela sala, e todo mundo corre, se organiza, fica aquela bagunça, mas se organiza. E aí o responsável da sala fala assim: o que está acontecendo? Por que essa bagunça toda na minha sala, tal? E aí fala assim: quem que começou? E um dos engraçadinhos fala: foi aquele fulano ali. Exatamente aquele colega que você viu que não estava fazendo nada. Mas com medo de receber retaliações do grupo, você fica calado. E esse indivíduo aí é expulso da escola por ter motivado toda aquela bagunça. E aí você fica com uma dúvida: poxa, e se eu tivesse falado? E se eu tivesse contado a verdade? Essa dúvida que fica na sua cabeça é um modo subjuntivo, é algo duvidoso. Porque se realmente, e se você tivesse contado, o que teria acontecido? Tá? Esse é o modo subjuntivo, galera. Esse é o modo subjuntivo. Indica uma dúvida, tá? É um assunto muito gostoso de estudar, eu gosto, tá bom? Só uma dica aqui. Você começa a ler, você começa a entender. Ah, é isso que ele queria dizer. Quando você começa a ler os textos, jornais, você começa a encaixar isso, tá? O modo imperativo, galera. O modo imperativo, ele é um dos mais fáceis. Por quê, professor? O modo imperativo não tem tempo verbal. Porque toda ordem, todo pedido, todo conselho é feito agora. É feito o agora, tá? E outra coisa, o modo imperativo não tem o eu na conjugação. É a partir do tu. Por quê, professor? É simples, pelo fato de você não conseguir dar ordem para você mesmo.
Tente dar ordem para você mesmo aí na sua casa agora. Tente falar assim, olha, seu nome, e quando você fala assim, ó, fulaninho, faça isso. Quando você tenta fazer isso, você está se tratando, você relaciona o seu nome como uma terceira pessoa. Não tem como você dar ordem para você mesmo. Sempre você vai dar ordem como se fosse para outra pessoa, mesmo que você receba como sua ordem. Então o modo imperativo não tem o eu. Essa é a curiosidade do dia do modo imperativo, tá, galera? E as ordens são feitas aqui no presente, tá? Então, a diferença aqui, nós temos o afirmativo negativo e o afirmativo. Eu falo assim, faça a lição, não faça a lição. No negativo, sempre terá, vou colocar aqui para você, ó, no negativo sempre terá o não antes do verbo, tá? Ih, professor, bugou, professor, calma, pronto, resolvido, tá? No modo imperativo negativo, terá o não aí antes do verbo. Beleza, galera? O modo imperativo é o mais fácil de todos. E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.